Saudações a todos, vamos dar continuidade ao nosso modesto, básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. De modo que aqui a derivada de y em relação a x é igual a derivada de y em relação a f, ou seja, aqui nós temos derivada em relação a f aplicado sobre 1 dividido por a vezes b, arco tangente de f de x. E aqui derivada de f de x em relação a x. Então, aqui nós temos a é constante numérica, b é constante numérica, de modo que 1 dividido por a vezes b pode ser retirado da aplicação do operador de derivada. E então nós temos 1 dividido por 1 mais f de x elevado a expoente 2, todo esse termo no numerador elevado a expoente 1. E aqui nós temos derivada de f de x em relação a x. Nós sabemos que f de x é b dividido por a multiplicado por tangente de x, isso permite escrever, então, aqui, separadamente, de que a derivada de f de x em relação a x é a derivada em relação a x aplicada sobre b dividido por a multiplicado por tangente de x. Então isso é b dividido por a, derivada em relação a x aplicada sobre tangente de x. Muito bem, então aqui nós temos b dividido por a, e a derivada de tangente de x nós sabemos que é igual a secante de x, todo esse termo elevado a expoente 2. Muito bem, podemos confirmar. Ótimo, então em secante é definido como 1 dividido por cosseno. Então, dando prosseguimento aqui, vamos então a derivada em relação a x aplicada sobre 1 dividido por a vezes b, arco tangente de b dividido por a tangente de x, isso é igual a 1 dividido por a vezes b multiplicado por 1 dividido por 1 mais b dividido por a tangente de x elevado a expoente 2, multiplicado aqui pela derivada de f de x em relação a x. Então isso é igual a 1 dividido por a vezes b, multiplicado aqui por 1 dividido por 1 mais b elevado a 2 dividido por a elevado a 2 tangente de x elevado a expoente 2, ocupando o denominador. E aqui a derivada de f de x em relação a x, nós sabemos que é b dividido por a multiplicado por secante de x elevado a expoente 2. Pois a derivada de tangente, nós mostramos e demonstramos detalhadamente em aulas anteriores, é igual a secante elevado a expoente 2, uma vez considerando e admitindo que secante é definido como 1 dividido por cosseno. Então agora vamos aqui escrever, dividir o b com o b, então nós temos 1 dividido por a elevado a 2. Aqui nós temos a elevado a 2 mais b elevado a 2 tangente de x elevado a 2, dividido por a elevado a 2. Então a multiplica com a e b divide com b, então nós temos secante de x elevado a expoente 2.
Agora nós podemos dividir o a elevado a 2 com a elevado a 2. Nós temos então secante de x elevado a expoente 2 dividido por a elevado a 2 mais b elevado a 2 tangente de x elevado a expoente 2. Muito bem, vamos encerrar uma das pontas e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.